No vídeo de hoje, vamos falar sobre a reserva financeira antes de comprar um imóvel. Quando alguém decide comprar um imóvel, quase sempre a primeira pergunta é: quanto eu preciso dar de entrada? Mas existe uma pergunta mais importante que quase ninguém faz. A pergunta deveria ser: eu tenho reserva financeira suficiente para assumir essa decisão? Porque comprar um imóvel não é apenas pagar a entrada, é assumir um compromisso de longo prazo. E sem reserva financeira, esse compromisso pode se tornar um peso muito maior do que a pessoa imaginava. Hoje eu quero conversar com você sobre a importância da reserva financeira antes de comprar um imóvel financiado. Precisamos primeiro entender o que é a reserva financeira. Reserva financeira é o dinheiro que você guarda para enfrentar imprevistos da vida. E esses imprevistos, na verdade, são previstos. É normal que dentro de prazos grandes, como dentro de 20 anos, de 25, 30 anos, até 35 anos, a sua vida vai mudar muito. E esses imprevistos, a gente não sabe quais são, por isso que são imprevistos. Mas eles são previstos, vai acontecer. Pode ter certeza disso. Porque a vida não é completamente previsível. Podem acontecer situações como a perda de emprego ou surgir oportunidades de emprego em outra cidade, ou em outra parte da cidade, ou mesmo em outro estado. Pode acontecer redução de renda. Por isso é importante você investir também sempre em ampliação de renda, e isso a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Problemas de saúde, isso é normal, todo mundo está sujeito a isso. Mudanças na família, essas mudanças são filhos que nascem, ou relacionamentos que se desfazem, ou relacionamentos que entram em crise, não se desfez, mas entrou em crise. Despesas inesperadas, então algum tipo de situação com o carro, algum tipo de situação durante a ida para o trabalho. Então tem tudo isso para ser analisado, as despesas inesperadas, uma doença que surge de repente em algum membro da família. A reserva existe justamente para atravessar esses momentos sem comprometer completamente sua estabilidade financeira. Ela funciona como um amortecedor. Sem esse amortecedor, qualquer impacto financeiro pode se tornar algo muito grave. Um erro muito comum acontece quando a pessoa usa toda a sua reserva financeira para dar entrada no imóvel. Ou mais grave do que isso, ela financia inclusive a entrada do imóvel. Então ela não tem reserva nenhuma, ela não tem dinheiro nenhum. E além disso, ela ainda comprometeu até mesmo um dinheiro que ela já não tinha. Então a entrada do imóvel ela já é calculada para demonstrar que você tem uma bagagem ali, que você tem uma determinada estrutura financeira. E aí quando você consegue financiar aquilo, então você está se comprometendo ainda duas vezes. Além de não ter a reserva, você ainda está financiando uma reserva que nem é sua. Ela junta dinheiro, e tem o caso de quem tem a reserva. Quem tem a reserva juntou dinheiro por muitos anos. E aí quando surge a oportunidade de comprar, ela coloca toda essa reserva como entrada daquele imóvel. E depois começa a pagar as parcelas sem nenhuma margem de segurança. Isso cria uma situação muito delicada, porque se acontece qualquer imprevisto, a pessoa já tem mais reserva para lidar com ele. Ela passa a depender apenas da renda mensal.
E a renda mensal nem sempre é completamente estável. Agora, a situação do banco. Existe um outro problema, um ponto muito importante. Muitas pessoas acreditam que se o banco aprovou o financiamento, então é uma decisão segura. Se o banco aprovou, então é porque eu tenho condições de pagar. Mas o banco, ele faz apenas uma análise da capacidade de pagamento, uma análise documental daquilo que você apresentou para ele, e muitas vezes você apresentou com orientação e juntamente com o corretor de imóveis, com quem está querendo vender o imóvel para você. Então o banco avalia se a parcela cabe dentro do que você declarou. Mas o banco, ele não analisa profundamente o seu estilo de vida, sua estabilidade profissional, suas reservas financeiras, seus planos futuros. Vamos explicar cada um aqui. Seu estilo de vida é uma análise dentro do que você ganha e do que você gasta, de o que são valores que você gasta, que são obrigatórios, que todo mês você tem que gastar, são gastos de necessidade primária, que é alimentação, moradia, transporte para o trabalho, isso é o básico, escola dos filhos, medicação, medicamentos, saúde, em geral. Mas tem o estilo de vida, o gasto com o estilo de vida, que é aquilo que pode ser, que não é necessário, mas se você não colocar isso escrito, você nunca vai saber. Que é o passeio no shopping, que é o passeio de férias, que são as despesas com itens eletrônicos, com itens que não são necessidade de vida, mas são necessidade que você acostumou a ter. Tipo de automóvel que você usa. Então, você acha super interessante ainda comprar um automóvel 0 km, sem analisar os custos recorrentes que tem sobre isso, sem analisar a quantidade de dinheiro que tem envolvida, que sobre isso, a desvalorização do veículo, essas coisas. Quando você, se caso comprasse um automóvel aí de 30 mil reais, ele te atenderia e você perderia pouquíssimo dinheiro para manter e para cuidar daquele automóvel. Então é entender em qual ponto de vida, em qual que é o seu estilo de vida, para você saber se você está mesmo interessado em comprar um imóvel, ou se você ainda quer continuar com aquele giro de vida, com aquele estilo que é um estilo consumista, sem pensar nesse futuro. Sua estabilidade profissional. Então imagina você perdendo o seu emprego hoje. Você tem um plano B, você tem para onde ir, você tem algum curso que você pode usar como currículo, acrescentar no seu currículo. Você tem outras propostas de emprego hoje mesmo trabalhando, você está olhando esse outro lado. Se você fosse para outra empresa, qual seria o seu salário? Existem muitas pessoas que constroem carreira em uma determinada empresa, mas ela não tem currículo. Ela tem um cargo de liderança numa empresa, ganha um bom salário, mas ela não tem currículo. Aquele conhecimento é muito específico da empresa atual. Se ela precisar sair do serviço dela, o salário dela em outra empresa é muito baixo, porque ela tem que começar tudo de novo, acrescentar confiança toda de novo. O banco não olha nada disso, Reserva financeira. O banco não está interessado em saber se você tem dinheiro depositado, se acontecer alguma coisa na sua família, se você pode simplesmente ir lá e tirar o dinheiro e bancar aquilo. O banco quer saber qual que é a renda mensal e se a renda é possível dentro daquela porcentagem você pagar o financiamento. E se sim, está tudo bem para ele. Então, o banco ele avalia o contrato, mas quem precisa avaliar a segurança da decisão é você.
Uma pergunta muito comum é: quantos meses de reserva são recomendados? Bom, não existe uma regra absoluta para isso, mas na internet aí, no YouTube, a gente pode encontrar várias pessoas falando sobre esse assunto. O que é uma reserva de emergência, o que é essa reserva estratégica e quanto porcentagem deve ser guardado. Muitos desses planejadores financeiros consideram uma quantidade prudente algo entre 6 e 12 meses de despesas guardados. O que significa isso? Significa aquela análise que eu já propus, de fazer sobre o que são suas despesas padronizadas. Então, vou imaginar, você tem um salário hoje de R$5.000, mas ao analisar suas despesas com alimentação, com moradia, com transporte para o trabalho, que é diferente do transporte para o lazer, essas despesas juntas você consome R$3.000. Então, você precisa de ter 6 vezes 3. Então, com R$18.000, você já teria 6 meses guardados da sua despesa fixa. Não é necessariamente, então, 6 meses do tanto que você ganha. É do tanto que você obrigatoriamente precisa gastar para manter o seu padrão de vida atual. Isso significa que, se acontecer algum imprevisto, você terá tempo para reorganizar a sua vida financeira. Então, mesmo se acontecer aí que você perdeu o seu emprego ou precisar sair dele, você vai poder ficar 6 meses se bancando, ou 1 ano, porque como é a proposta, se bancando, sem precisar fazer nada extravagante, sem precisar parar de pagar suas dívidas, mantendo o seu padrão de vida. Esse tempo é muito valioso e ele reduz o estresse, ele reduz as decisões precipitadas e ele protege o seu patrimônio. Ele evita que o financiamento dê todo errado, que você embole tudo e que acabe perdendo o dinheiro que você já, parte do dinheiro que você já investiu. Porque um financiamento imobiliário, ele pode durar 20, 25, 30, até 35 anos. Isso significa que você está assumindo uma decisão que atravessa várias fases da vida. Durante esse período, podem acontecer mudanças importantes. Você pode mudar de emprego, mudar de cidade, pode nascer filhos, pode acontecer mudanças na sua renda, para baixo ou para cima. A reserva financeira ajuda a atravessar essas fases com muito mais tranquilidade. Sem ela, qualquer mudança pode gerar uma pressão muito grande. Existe ainda um aspecto que pouca gente percebe. A reserva financeira não serve apenas para enfrentar problemas. Ela também cria oportunidades. E essa palavra criar aqui, ela deve ser prestada muita atenção nela. Porque quem tem reserva financeira consegue negociar melhor, esperar oportunidades, escolher com mais calma, evitar decisões apressadas. Bom, eu disse para prestar atenção nessa palavra criar exatamente por isso. Vou dar um exemplo aqui prático. Quando surge os imóveis, que é o padrão, vou citar aqui imóveis de primeira moradia na faixa de R$220.000. Quando eles estão anunciados na imobiliária por R$220.000, a pessoa que construiu e que está vendendo aquele imóvel, ela não está recebendo esse valor. Eu não vou falar valores aqui para não gerar algum tipo de entendimento errado. Mas quando você descobre o imóvel e você tem dinheiro para comprar aquele imóvel e você encontra o imóvel na construção ainda, uma casa de R$220.000
futuramente, se você for lá no construtor e já começar a negociar com ele, quando ele começou a levantar aquele imóvel, você vai conseguir preços muito diferentes desse, né? Preços muito melhores, porque aí você vai evitar várias despesas que futuramente vão chegar e vão acrescentar naquele imóvel. E você ainda vai poder liberar um dinheiro para aquele construtor, que é altamente interessante para ele, porque ele trabalha com liquidez. Um construtor, sabendo que ele tem um compromisso de venda, né, com quem ele vai negociar aquele imóvel, ele trabalha e ele produz aquele imóvel com muito mais tranquilidade, muito mais alívio. Nisso eu estou citando os pequenos construtores que trabalham com esse giro de dinheiro mais pessoal. É diferente das grandes empresas que trabalham com um sistema financeiro mais consolidado e com mais parcerias entre bancos, né, entre outros tipos de pessoas, entre investidores de mais alto nível. Mas o pequeno construtor ali, que tem costume ali de fazer 3 casas, até 10 casas por ano, esse é super interessante para ele já saber para quem ele vai vender. Então, vá nos lugares que tem esses imóveis, comece a conhecer esses construtores, converse mesmo com o pedreiro, pergunta quem é o patrão, e você vai conseguir negócios muito mais interessantes, desde que você tenha o dinheiro para pagar, né? Aí já não é financiamento, é um pagamento mesmo à vista. Pois no mercado imobiliário isso faz muita diferença. Os bons negócios geralmente aparecem para quem tem liquidez. Comprar um imóvel deve trazer segurança para a sua vida e não ansiedade. Quando a pessoa compra um imóvel com reserva financeira adequada, ela vive uma decisão com muito mais tranquilidade. Ela sabe que tem margem para lidar com imprevistos. Ela sabe que não está no limite. E essa segurança muda completamente a experiência de compra. Para encerrar, então, comprar um imóvel é uma decisão muito importante. Mas antes de pensar apenas na entrada ou na parcela, vale fazer uma pergunta simples. Eu tenho reserva financeira suficiente para assumir esse compromisso com tranquilidade? Porque patrimônio sólido não é construído apenas com decisões rápidas. Ele é construído com decisões bem estruturadas. E a reserva financeira é uma das bases dessa estrutura.